né? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer, né, que é um prazer imenso estar aqui no Festival É Tudo Verdade. Eu agradeço muito o convite. E um prazer maior ainda também estar aqui conversando com o João Luiz e com a Vivian Ostrovsky, né, que eu vou falar, inclusive, como a gente se conheceu, assim, porque também foi um desses acasos da vida. Mas, enfim, queria agradecer, antes de mais nada, essa oportunidade de estar aqui conversando, né, sobre essa obra tão bacana, tão singular e tão pouco conhecida, né, aqui no Brasil. Bom, eu participei da banca, né, da tese de doutorado da Fernanda Pessoa, que está também, né, fazendo a curadoria aqui da Mostra da Vivian, e fiquei realmente muito surpresa e achei ótimo ser introduzida à obra da Vivian Ostrovsky via uma tese de doutorado, porque a Fernanda ela se debruçou muito profundamente, né, nessa pesquisa. Toda a parte final da tese dela é uma entrevista, várias entrevistas com a Vivian. E então, assim, foi assim que eu fui entrando, né, na obra, nos filmes da Vivian. E aconteceu, isso foi no final do ano passado, e aí, em outubro, teve o Festival do Rio, eu estava lendo a tese, e aí tinha o Festival do Rio e ia passar justamente esse filme, né, da Elizabeth Bishop, na sala José Wilker. Aí eu falei, não, vou aproveitar para ver, porque o filme não fazia parte da tese da Fernanda, eu falei, vou lá. Aí chego na sala, estou lá com os amigos e tal, aí vejo assim uma pessoa assim de longe, assim sozinha, meio assim deslocada. Eu falei, está parecendo ser a Vivian, será que é? Falei, bom, como eu estava completamente imersa na tese e eu me sentia assim muito próxima não só à obra da Vivian, mas também próxima afetivamente, sabe? Foi muito interessante. Eu falei, vou lá falar com ela. Aí fui lá, falei, Vivian, você é Vivian? Ela falou, sou eu. Eu falei, olha, eu sou a Andréa França, eu estou na banca da Fernanda, e ficamos conversando antes e depois da sessão. Né? Então, foi assim, um encontro totalmente casual e acho que foi muito bacana, assim, porque, de alguma forma, a tese favoreceu isso. Eu queria começar dizendo isso. Assim, né? Eu poderia pegar vários pontos, mas acho que o João Luiz também vai falar. Eu queria chamar a atenção de um aspecto que eu acho assim, bem bacana no trabalho da Vivian, que é o fato de o gesto de autoarquivamento que a Vivian faz da sua trajetória. Né? Assim, se vocês entrarem no site Vivian Ostrovsky, que é um site super bonito, né, vocês vão encontrar lá, acredito eu, boa parte, né, da obra da Vivian, são mais de 30 filmes, curtas, médias-metragens, além dos filmes, né, os trailers, onde foram exibidos, os cinemas. Tem uma parte do site com uma parte dos arquivos pessoais da Vivian também, com os posts dos filmes, pedaços de críticas sobre os filmes, um pouco da trajetória dela, que eu queria justamente também levantar isso, a partir de meados da década de 70, uma pessoa que começa no audiovisual, né, vindo da produção de filmes, cinemas de mulheres, né, festivais de cinema de mulheres, em meados dos anos 70, que a Vivian começa essa trajetória que passa pela organização de festivais, cinemas de mulheres, mas também curadoria, distribuição de filmes, né? Então, assim, uma intervenção muito ativa mesmo, né, nos anos 70. E eu acho, eu acho que isso se reflete também, além do site, eu acho que um outro ponto muito interessante e que surge também no trabalho da Fernanda e aí eu queria levantar esse ponto, né, essa prática do autoarquivamento da obra dela e de todos os materiais Vivian, que você filmou, que você vai catalogando, vai descrevendo o que é cada coisa, isso desde os primeiros filmes, né, acho que no início dos anos 80, esse cuidado de catalogar, de organizar, de classificar. E por que eu digo isso? Porque eu acho que é uma forma de documentar uma trajetória, né, e de marcar o pertencimento a um campo. Que campo? O campo do cinema das mulheres e o cinema experimental das mulheres. Né, que eu acho que, para quem trabalha, sobretudo, com cinema experimental e, sobretudo, né, quem faz a historiografia de mulheres cineastas, mulheres diretoras, sabe o quanto essa história ela é cheia de apagamentos, cheia de lacunas. Então, eu acho que esse gesto também da Vivian, né, de se autoarquivar, é um gesto mesmo político, de resistência mesmo, né, no sentido de documentar, olha, eu pertenço a esse campo também,
do cinema experimental das mulheres. E então, assim, eu queria começar com esse aspecto. Teria outros, queria falar do humor, do trabalho de som, que eu acho genial, mas eu começo com esse ponto, que eu acho um ponto muito importante por conta desse gesto de resistência mesmo dentro da historiografia do cinema, que se a gente pega a questão do cinema experimental, né, eu que estudei também cinema e tudo, a gente acaba indo muito para esse cinema hegemônico, né? É Jonas Mekas, é o Stan Brakhage, são esse, tem Maya Deren, tem também, né, as figuras, mas eu acho que tem uma coisa muito forte, né? E você fala isso, né, nas entrevistas também, né, Vivian? Quanto nos anos 70 foi abrir uma janela, né, um horizonte, começar a fazer filmes de mulheres, porque o experimental era, né, assim, uma coisa masculina, né? Boys Club. Então, passo para você. Que chamava-se Boys Club, porque você, quando vê o Círculo do Jonas Mekas, por exemplo, era quase tudo homens e tinha uma mulher, Barbara Rubin, que fazia parte, que ele aceitava, mas realmente... E Barbara Rubin, eu recentemente me interessei muito, porque o trabalho dela foi muito precioso. Era uma espécie de instalação que eram vários projetores e o filme não está... Cada vez que eles repassam, por exemplo, no YouTube ou pela internet, está muito degenerado, porque não era isso, era um espaço, eram dois projetores, eram superposições de imagens, e ela usava também o rádio da época. Então, é muito difícil reproduzir hoje em dia. Hoje em dia, quando se vai para um festival como o Cinema Ritrovato, em Bolonha, que fala sobre a preservação e tentam restaurar obras antigas, e às vezes mesmo antigas, mas não tanto assim, anos 70, 80. Um filme desses não é possível restaurar e voltar a transmitir como era realmente. Então, eu acho isso importantíssimo e eu acho que deve-se... Inclusive, hoje em dia, eu penso numa outra coisa, que é o vídeo. O vídeo também se deteriora muito rapidamente e não tem realmente um núcleo ou um festival que se dedica a isso. Tem para cinema, Pordenone, tem Cinema Ritrovato, que faz um bom trabalho. Mas é interessante que essa consciência de restaurar e de preservar coisas não existe. E aqui, um exemplo para fazer o filme da Bishop, ela diz que em 1956, quando vieram todos os fotógrafos, porque ela tinha ganho o prêmio Pulitzer, que filmaram ela também. Não tem nada em arquivos. Eu trabalhei, felizmente, com duas ótimas arquivistas aqui. Bom, é verdade que era na época do Covid, era mais difícil, mas não encontramos nada de imagem em movimento. A única imagem em movimento é aquela da Lota, ao lado do prefeito Negrão de Lima, e são 4 segundos, ou um negócio assim. É incrível, não tem mais nada. Eu não sei se, quando o vídeo entrou, quando começaram a usar mais vídeo, podia se apagar e reutilizar. Então, eu acho que parte do problema era esse, mas é isso. Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco mais de consciência, mas também não resolve tudo. Vou ficar no papel aqui da mediação, então. Obrigada, Vivian. João, acho que você está com o microfone, né? Seria importante você falar, assim, porque acho que você tem muitas coisas a dizer também. Está funcionando aí? Bem, boa noite aí. Boa noite já, né? Não, boa tarde. Boa tarde. Final de tarde. Boa tarde a todas as pessoas que vieram aqui. Também quero, não de uma forma como
a Andréa também fez, não quero agradecer de uma forma protocolar, mas eu quero realmente, né, agradecer o convite ali dos organizadores aqui do É Tudo Verdade, né, esse festival que, mais uma vez, né, graças aqui ao Amir Labak, a essa direção, está vindo para o Rio de Janeiro. Eu acho que desde o início, não lembro se desde o início estava, mas acho que estava todo, né? E São Paulo e Rio, E eu gostei aqui até do anúncio que fala, no Rio e São Paulo. Então eu acho assim um privilégio assim muito grande para as pessoas que vieram aqui essa tarde, né? E o grande privilégio de poder ter visto esse filme. Eu vi pela terceira vez, né? Estava comentando aqui hoje, já tinha visto 2 outras sessões aqui no Rio também, e esses filmes que estão passando, né? É um grupo grande, mas não é extenso, e também não dá por conta do tempo, da duração do festival. Mas eu acho que foi uma curadoria muito boa, e o que tem selecionado aqui para ver, e vocês podem pegar na programação, na verdade, ontem teve um programa de curtas, e eu não sei se dia 11 também acho que teve um outro, mas o grosso da programação está vindo aí, né? Esse abriu hoje aqui, no domingo, passa mais uma vez, e aí tem os outros filmes. Então, quem puder, não perca, entende? Porque é realmente um privilégio a gente poder estar vendo esses filmes aqui. Quem está conhecendo pela primeira vez, de acompanhar um pouco, né, dessa trajetória. Bom, eu tenho aqui umas anotações. Isso vai ficar meio com cara de aula, tá? Mas não vai dar, porque bem que poderia ser João. uma disciplina. Eu também trouxe as minhas anotações, mas fiquei com vergonha, guardei lá no bolso. Eu não sei o que eu vou fazer aqui com essas anotações, mas, enfim, eu conheço, vou seguir um pouco esse roteirinho que a Andréa colocou aqui, e quero falar não só de quando eu conheci, por que eu conheci, como eu venho acompanhando esse trabalho da Vivian, né? Mas eu diria que a gente está falando aqui de meados da década de 80. Tá? Então, muito próximo aqui do Copacabana Beach, que eu vi na Cinemateca do MAN a primeira vez, e eu estava vindo muito poucos anos depois do meu doutorado na Universidade de Nova York. E aqui no Brasil eu estava escrevendo, a gente estava vivendo, isso é importante lembrar, eu acho, ali nos primeiros anos da década de 80, e um pouco ao longo da década de 80, uma espécie de época de ouro do curta-metragem no Brasil. É importante isso. E eu estava muito impactado com o que eu estava vendo aqui de curta-metragens, e principalmente aquela ideia de uma lei de obrigatoriedade que houve de colocar o filme, o curta-metragem, numa projeção na projeção de um filme estrangeiro. Então, você ia para o cinema, por exemplo, para assistir ET, no Cinemetro Boa Vista, em cópia 70mm, né? Numa tela curva de 120 graus, assim, e, de repente, você tinha que assistir, isso era boicote dos exibidores, um filme preto e branco, arranhado, brasileiro, era um desenho animado chamado Mão, acho que era do Steel, não é isso? Não estou lembrado do nome agora do realizador. E a plateia começava a gritar, assim, de raiva, por ser obrigado. Ou então, e queria ver o filme do Clint Eastwood, e tinha que ver Uma Velha Fiar, por exemplo, do Humberto Mauro, entende? Então, eu venho dessa época, mas também de uma época de ouro do cinema brasileiro, onde você tinha também exibidores muito inteligentes que programavam uma espécie de diálogo do curta com o longa. Então, você ia ver o Clint Eastwood, mas assistia o Inspetor, de Arthur Omar, por exemplo. Então, tinham momentos assim, né? E mostras de curta, eu escrevi bastante sobre os curtas nessa época, e com uma preocupação muito grande sobre o cinema reflexivo, aquele cinema que pensa a si mesmo, ou o cinema em que você vê, por exemplo, participa do modo de feitura do filme, né? Você é convidado a fazer analogias, a fazer associações, a perceber a diferença de materiais
que você tem presente, por exemplo, em cineastas que trabalhavam com arquivo, que trabalhavam com a memória, que faziam essa junção entre o cinema de arquivo e a sua memória, ou a memória de personagens, ou a memória de pessoas reais, como a gente viu aqui. Então, na questão do curta, primeiro me chamou a atenção um curta de Super 8. Uma pessoa, que legal. A gente trabalhava na UF, fui professor, sou professor aposentado há 1 ano e meio, pela expulsória, né? De lei, você tem que sair. E naquela época eu comecei a lecionar em 81. Eu tenho uma ex-aluna aqui de 1981 aqui. E a gente filmava o Super 8. Tinha um grupo chamado Os Sensíveis, que se diferenciava dos outros grupos de alunos e tal, muito autocentrados, né? Todo mundo muito com rei na barriga, imagina, todo mundo é assim nessa idade, e faziam filmes muito bons, né? Aliás, eu falei aqui da Mônica, mas tem a Marisa, cadê a Marisa Aragão? Está ali. A Marisa é outra desse grupo, desse... Então, essa ideia do curta, né? E do curta, eu vou ter que pular muita coisa, porque eu estou falando assim de sopetão. Eu não estou seguindo nada daqui, tá? Tem 4 páginas. E o humor, de repente, Copacabana Beach me traz, nesse panorama do que eu estava acompanhando de cinema brasileiro de curta-metragem, uma coisa fresca, uma coisa nova. Eu não tinha visto ainda aquilo naqueles curtas, apesar da gente ter curtas muito excelentes, né? Também que tocavam numa abordagem meio paródica, meio irônica. Tivemos muito isso. Mas, enfim, conheci a Vivian ali nesse período de ouro, né? E uma coisa que me chamou a atenção, eu vou ter que pular aqui tudo isso aqui, é que uma coisa que me chamou muito a atenção, depois seguindo, né, essa carreira, é a diversidade de materiais de arquivo, seja fotografia, seja som, né, sejam imagens de material mesmo, de filmes, de cinejornais, de filmes brasileiros, como a gente viu aqui. Não sei se as pessoas perceberam aqui e ali um Jesse Valadão, de repente um Grande Otelo, muito rapidamente, um José Marinho, né, ali na redação de um jornal, Limite, de repente viram, tem um trecho ali, Desafio. O Desafio, tem, sabe? Então, filmes é uma riqueza de material com que, para o cineasta, né, para a cineasta, trabalhar. Isso que a Andréa colocou, muito bom apresentando isso. Eu queria falar mais disso e queria ouvir mais a Vivian também. Essa riqueza de material que tem para o cineasta. Tá? E aí, o outro tema, que eu acho que eu vou só falar desse, depois eu vou voltar para a Andréa, ou realmente eu não sei quanto... Eu gostaria que me vigiassem de tempo. Porque... João, eu sugiro, não sei como... Eu estou na função de mediar, o que eu acho complicadíssimo, mas a minha sugestão é, já que você falou dessa variedade de materiais, que eu acho que é uma marca assim, da obra da Vivian, de repente a gente deixar ela falar um pouco desse... O que você acha? Depois a gente volta para a gente fazer um ping-pong. Boa. Acho ótimo, né? Porque senão eu fico aqui, entende? Posso também ir ficando, mas eu quero falar 2 coisas, não quero sair daqui sem falar 2 coisas, tá? Agora não, ou depois. Então, vou deixar você falar, só para passar para Vivian. E essa parte que eu acho bem interessante, assim, que eu acho que é uma característica de uma parte dos filmes da Vivian, que é essa variedade de materiais. E para a gente ir para esse filme que a gente viu, né, da Elizabeth Bishop, que eu acho incrível. Tem desenho, tem animação, tem Super 8, tem, enfim, Vivian pode falar, fotografia, mapas. Né? Então, assim, e o fragmento, essa coisa da sobreposição que eu acho lindo nos seus filmes, como você trabalha com a sobreposição, a tela dividida, né, o díptico, o tríptico, como você trabalha com essa ideia da imagem, não como representação de alguma coisa, mas a imagem, muitas vezes, como tela, superfície. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso. E aí, para passar para você também, Vivi, aí, pegando mais esse filme que está mais, né, assim, mais fresco, essa variedade de materiais, né, como é a relação que você adota assim, com
com as imagens, né? Por exemplo, você falou da mini DV, tem um momento aí, né, no filme da Fernanda, que tem essa questão da mini DV. Você trabalhou muito com Super 8, mas aí eu acho que também tem a coisa da animação. Como você se aproxima dessas diferentes materialidades? Como você pensa o que cada uma pode te dar? Como é essa relação? Porque eu acho que isso é muito rico, né? Você não tem nenhuma distinção, não tem hierarquia, é imagem de vídeo. Inclusive, tem filmes seus que você filma com o celular, tela da televisão, então acho que isso também é um ponto interessante. Enfim, então passo para você poder falar um pouquinho mais disso. Olha, é simplesmente eu me lembro que, naquela época, quando a gente ia ao cinema, tinha um letreiro assim: cinema é a maior diversão. Vocês se lembram disso? Luiz Severiano Ribeiro. Exatamente. E eu gosto muito da técnica em artes plásticas de collage, por exemplo. E é um negócio de não ter nenhum afeto por fronteiras. Então, a gente passa das imagens em movimento para outras imagens. E quando eu resolvo fazer um filme sobre alguém como a Bishop, e eu sei que ela esteve no Brasil entre 1951 e 70 e poucos, eu procuro fazer uma imersão naquele mundo, seja como for, de documentos, de filmes, de que ela podia ter visto. As duas viviam mais ou menos reclusas lá em Petrópolis, mas ela era uma grande musicóloga. Então, por exemplo, quando ela fala do Giesecke, que foram para um concerto, para mim é interessante. Quando eu estava lendo, eu levei 5 anos ou mais, eu acho que era mais, porque o primeiro artigo que eu li sobre essa história, que havia a Bishop que morava que se apaixonou por uma brasileira e que moravam lá em Petrópolis, eu fiquei muito surpresa. Eu não sabia de nada, não conhecia eu conhecia o nome da Elizabeth Bishop, mas não sabia grande coisa a mais, e comecei a pesquisar. Mas eu adoro pesquisar. E quando eu comecei, então, você começa por pesquisar o trabalho dela, mas também a época, não é? Eu li algumas teses, por exemplo, sobre o mundo gay daquela época, que Galeria Alaska, não sei o que era muito mais fácil eu seguir do lado masculino do que feminino. E depois tinha coisas que coincidiam com memórias minhas também, da minha infância. Teve uma coincidência engraçada, que o Sérgio Bernardes foi quem projetou a Casa da Lota, fizeram juntos, mas naquela época ele estava indo e vindo do Rio para Petrópolis, enquanto eu estava brincando no Lido com as filhas dele. E isso me tocou quando eu fui ver as datas e tudo, e caí numa foto no Lido, brincando com as crianças dele. Então, eram umas coincidências assim, que teve uma intersecção. Então, eu me lembrava da época, mas eu tinha muita vontade de realmente mergulhar naquilo, e as músicas, os filmes, tudo mais. E é a maneira que eu trabalho, em geral, se é para fazer um filme sobre alguém. Então, eu realmente sinto que preciso pesquisar mesmo para... Então, para mim, não havia fronteiras. E acabei, por exemplo, as frases de caminhão. Eu tinha certeza que aquilo iria atirá-la, mas não tinha prova nenhuma. E eu estava procurando, nos filmes brasileiros, caminhões e as frases. Acabei
encontrando um, e depois disso eu encontrei nas notas, nas anotações dela, uma coleção de frases de caminhão. Então, no final, eu tinha a impressão que ela estava olhando assim, o que eu estou fazendo? E a gente fica com essa impressão de conhecer melhor e saber o que iria atirar o olho dela na cultura brasileira também. Então... João, vou fazer mais um rápido comentário ainda com relação a esse filme, assim, se possível, assim, porque uma coisa que eu também gosto e acho que também aparece nos seus outros filmes de portré, né, sobre artistas, seja a Clarice Lispector, a Ione, né, Saldanha, o da Chantal, com, né, a parceria dela com a violoncelista. Eu acho também muito interessante o trabalho que você faz das vozes. E aí vou focar aqui, né, nesse filme, porque eu acho que está, né, mais fresco. Você, né, eu acho que, né, boa parte é você lendo, né, as cartas da Elizabeth Bishop. Algumas ela mesma, né, também faz a leitura. E tem também uma escritora, que é a Anne Carson, né, e que é muito bonita também a voz dela, que tem um ritmo, tem uma sonoridade, tem uma melodia. E é interessante porque, eu agora revendo o filme também, porque também não é a primeira vez que eu vejo esse filme da Elizabeth Bishop, eu queria te ouvir com relação há uma espécie, me parece que tem algo ali de um espelhamento seu com a Elizabeth Bishop, e eu queria te ouvir a respeito disso, né? Porque, de alguma forma, um espelhamento, né? No sentido que você também saiu do Brasil, né? Não sei, com 16, 17 anos, né? Mora na França, mora, né, nos Estados Unidos, então uma coisa, né, tem um nomadismo, um cosmopolitismo que eu acho que está na sua trajetória, mas também está na sua obra, e isso é muito evidente, né? Mas eu queria te ouvir com relação a essa escolha de você ler as cartas da Elizabeth Bishop. Eu acho que é bem interessante, porque também é um inglês que tem um certo sotaque, né, assim, e a relação afetiva dela com o Brasil, essa coisa meio ambígua, né? Tem momentos que a gente vê claramente que tem um certo estereótipo com relação ao Brasil, né, nas cartas. Outras vezes tem um certo deslumbramento, uma afetividade. Então, fala um pouco desse seu lugar, né, Viva Ostrovsky, nessa relação com a Elizabeth Bishop, e assumir esse lugar de ler as cartas como se fosse ela, né, que eu acho que é um aspecto também. Opa! Alô? Eu hesitei muito antes de ler as cartas, mas o que me impediu de pedir uma outra... Eu fiz vários testes com outras pessoas, mas o que me incomodava era que os nomes brasileiros, que os lugares e tudo não fossem pronunciados corretamente. E, no final, eu tentei, e várias pessoas me disseram, não, eu acho que você deveria mesmo ler você mesma, que é melhor. Aí tinha a minha voz, eu escolhi as cartas, e eu foquei nas cartas, porque ela era muito mais livre nas cartas do que numa coleção de leituras dos poemas dela. E o que me interessou nessa matéria era a maneira dela perceber o Brasil e dos brasileiros a perceberem também. A minha vantagem é que saíram muitas biografias dela, especialmente após a morte, mas do lado americano. E a minha vantagem é que eu pude ler várias biografias e outros livros sobre ela, e o lado mais crítico, não é? Como é que ela pode dizer que a Revolução foi uma beleza, não é? E vindo de um background, o que se chama liberal nos Estados Unidos, que era mais para uma abertura. Então, era um pouquinho chocante. Mais tarde, ela volta para isso e ela via as coisas através do prisma da Lota, não é?
com aquele círculo de pessoas, eram próximos ao Lacerda, e tinha todo esse lado dela não ver o lado da tortura, dos estudantes que estavam sendo jogados na prisão e todas as histórias que a gente conhece. Mas, então, eu não queria fazer um retrato, um portrait que fosse agiográfico. Eu achei que precisava mostrar esses lados negativos dela também, essa certa arrogância, dizer que era these primitive people, coisa assim, que eu ouvia na minha infância, porque eu andava muito meus pais eram europeus, então tinha muito estrangeiro que realmente considerava, por ignorância deles, sem saber o que estava realmente acontecendo, e falta de curiosidade também, de saber o que tinha na cultura brasileira, a música, a arte, a arquitetura eles reconheciam, mas o resto, nada. Então, era a minha maneira de voltar era a minha pequena vingança. Mas, quando ela diz que os poetas brasileiros trabalham na rede... Peraí, ela chegou a dizer besteira sobre a Clarice Lispector, e olha que ela respeitava o trabalho da Lispector, porque ela traduziu 4 contos, e achava ela muito boa. Mas ela chegou a dizer que a Lispector quase nunca abriu um livro na vida, coisas assim absurdas. E era alguém que ela respeitava. Agora, ela traduziu a Lispector, não se deram nada, elas se encontraram e não se deram bem, e eram vizinhas. E aí a Bishop perguntou se ela podia traduzir 4 contos. A Clarice disse que sim. E aí a Bishop, quando ela atacava um trabalho, ela ficava horas e dias e meses e noites. Então, ela faz toda a tradução. Ela falava português mal, e tem umas cartas hilárias entre Lota e Elizabeth, porque Lota escrevia em português, em inglês, francês, tudo misturado. E a Bishop, às vezes, pegava palavras brasileiras que ela botava para o inglês. Por exemplo, tem um poema onde ela diz uma coisa como "e agora eu vou seguir para o interior", mas em inglês, and we went to the interior. Mas nesse sentido tinha um interesse que era como o interior da pessoa e também interior geográfico. Isso funcionava, às vezes mas era impossível usar essas coisas. Então, ela traduziu o trabalho da Clarice, mandou de volta para a Clarice, e durante 3 semanas ou mais não recebeu resposta nenhuma da Clarice. E eu acho que concordou. A Clarice era louca por Lúcio Cardoso. E eu acho que ela soube da morte do Lúcio Cardoso. Eu acho que era mais ou menos nessa época que ela devia estar mais do que um pouco perturbada com isso, e talvez por isso que ela não respondeu, ou então Clarice, sendo Clarice, não estava com vontade. Em todo caso, era uma das primeiras traduções da Clarice em inglês. Então, Eu queria pegar esse gancho que foi dito aqui, né,
das cartas, dessa diversidade de material, principalmente pensando nas cartas, era uma coisa que eu vinha observando nessas visões que eu tenho do filme, que tem a ver com a voz, né? Essa voz, essa narração, misturando principalmente 3 níveis, né, dessas mulheres, que são a Vivian, que é a escritora, e uma outra pessoa, Anne Carson, e uma terceira, né? Patrícia. A Bishop. Isso. E, de repente, todas falam em primeira pessoa. Você, inclusive, você se mistura, você inclui, você se insere dentro dessa voz. É você. Você, Vivian, eu acho, assim, você falou espelhamento. E é muito curioso você ver o que você, por exemplo, eu estava começando a prestar atenção, eu quero ver de novo, uma 4ª vez, para ver, por exemplo, o que você tira das cartas. Você tem uma carta inteira, mas qual é o pedaço que você seleciona para se colocar aqui também? E aí tem uma questão já colocada também, só citada aqui pela Andréa, que é a questão do nomadismo, de você estar em todos os lugares, e em cada lugar desses é a sua casa. É ali que você se sente. A tua casa pode ser aqui, hoje. Você se sente bem, está se relacionando com as pessoas, esta é a sua casa, esse é o seu lugar. Então é interessante isso, porque tem também como é que isso aparece nas cartas, né, da Elizabeth Bishop. E aí a questão do nomadismo, eu escrevi assim 3 coisas, né, que tem a ver, por sorte, tem o quê? 2 semanas e meia, eu acho que 3 semanas, eu fui no último dia da exposição na casa Roberto Marinho, da Beatriz Milhazes, que se chamava Pinturas Nômades. Não sei se alguém viu aqui, linda exposição, foi uma pena que saiu, mas enfim. Eu fiquei pensando nessa ideia, pensando na Beatriz Milhazes e na pintura, pinturas nômades. Fiquei pensando, eu escrevi aqui, as pinturas nômades, o cinema nômade e a cineasta nômade, entende? Então, essa ideia do nômade, a gente está vendo aqui uma pessoa que vive, né, entre países, entre lugares, né? Mais Paris, Nova York, hoje mais Nova York, inclusive, ou igual, não sei direito como é que é essa, mas é Paris, Nova York, Moscou, é Londres, é Berlim, é Rio de Janeiro, entende? Então tem esse aspecto dessa pessoa, né, que viaja, que vive, né, a mulher com a câmera, né? Não é um homem com a câmera, é a mulher com a câmera, né? Tem relações aqui, eu acho que com Dziga Vertov, né, na questão da câmera e do corpo. É uma coisa que é outro caminho que eu acho que também me interessa muito, mas deixa eu te fala. fazer Pode me interromper quando você quiser. Sobre o Vertov. O título em russo é Человек с камерой. Человек é pessoa, não é um homem. E pessoa. Todas as traduções são sempre um homem. Isso. Francês, inglês aqui. E em francês também é l'homme à la caméra. L'homme à la caméra. Mas a história só para terminar isso aqui, eu acho que seria uma coisa que eu escrevi hoje, né? E eu quero ler. É pequena, muito pequenininha, nem sei se eu vou ler, vou comentar. Se me empresta depois, eu te mando xerocar. Isso, não, posso ir para o xerox e te mandar. Mas, não, uma coisa que eu estou pensando aqui, o negócio do tempo, eu acho que isso também é uma conversa, né, André, de via de mão dupla. Então, era interessante, daqui a pouco, num determinado momento, também que era interessante. Deixa eu pegar meu celular para poder ver o tempo, né? Ver o tempo. Enquanto você está vendo isso, eu vou botar aqui a cineasta nômade. É uma coisa que falei já das 2 semanas. E aqui das pinturas nômades, né, da Beatriz Milhazes. E ao rever alguns filmes de Vivian Ostrovsky, não pude deixar de pensar no título da exposição da Beatriz Milhazes, Pinturas Nômades, no plural.
E você fica pensando, peraí, a pintura é nômade, como é que a pintura é nômade? Os locais que a Beatriz andou, a Beatriz um perfil parecido com essa mulher viajante, ou a pintura viaja? A pintura sempre é nômade, quando ela vai de um lugar para o outro, né? Ela já é nômade. Né? E aí eu estava pensando no plural, né? Pinturas nômades, e estender esse conceito, né? Já apontado, acho que por outros autores, Ian Beauvais, eu acho que também fala de nomadismo, não é isso? Pelo menos eu já li isso há algum tempo. Sim. 10. Então, vou ser bem rápido e encerrar. Tá? São temas, são formas, são espaços, são tempos transitados em seus filmes, que trafegam em seus filmes e criam um conjunto original e único. Tá? Ambientes naturais, como a gente viu muito aqui, claro, a presença de Petrópolis, da floresta, dos elementos naturais da água, da fusão entre esses elementos, né? Uma questão de linguagem que estava apontado aqui para desenvolver, mas isso seria um curso. Né? São ambientes naturais, né, como os que a gente acabou de ver aqui agora há pouco, ambientes urbanos, ambientes culturais, que constroem uma operação ao mesmo tempo conceitual, conceito aqui, e sensível. Né? Sensível, que longe de ser fixa e estável, se move entre vários domínios. É um cinema de radical liberdade, no uso dos materiais de arquivo, do material encontrado, do que a gente chama de found footage. Né? Está aqui um cinema dinâmico, materiais, por sua vez, também nômades, né? E que, aí eu vou citar o Lauro Cavalcante, que foi o curador da mostra da Beatriz. Né? São nômades, né? Materiais nômades, e que, ao se referir às pinturas da Beatriz Milhazes, eu agora estou pensando aqui, esses materiais se equilibram e se desequilibram também para romper com determinadas expectativas narrativas nossas, né, do que vem, o que vem depois. Né? Esse filme aqui até tem uma estrutura temporal, existe uma cronologia aqui. Não é comum nos filmes da Vivian. Tempo e espaço são misturados e são superpostos e se fundem uns com os outros. Né? A gente viu isso aqui nas fotografias, no tratamento da foto fixa, de repente, com a imagem em movimento ali num canto. Né? Enfim, sem qualquer rigidez estética. Era isso. É verdade que eu gosto de surpreender a pessoa que está vendo. E, às vezes, a surpresa vem do visual e, às vezes, vem do som, do casamento do som com a imagem. Eu gosto de perturbar, de acordar, porque eu adoro dormir em cinema. Então, às vezes, eu gosto de dar uma cutucada assim, com o som, que seja um som que não é o expected, o que você está esperando. Uhum. Eu vou voltar para trás porque eu queria acrescentar um negócio sobre a Anne Carson. Então, eu tinha medo que justamente ia dar confusão essa história de eu ler as cartas. A Bishop com diferentes vozes, porque eram gravações feitas em épocas diferentes. E depois uma terceira pessoa lendo o que não havia sido gravado pela Bishop ela mesma. Agora, saibam que a Bishop era muito tímida e detestava ler os poemas em público ou gravados, ela detestava ler o trabalho dela e tinha pavor. Então, mas é lógico que, encontrando gravações dela, eu dei preferência a ter tudo lido com a voz dela. Mas tinha coisas que não foram gravadas, então eu pensei, quem é que pode ler isso? E eu ouvi, eu pesquisei na internet e eu já havia encontrado em Nova York, em coquetel, de jantarzinhos ou coisas assim, a Anne Carson.
E eu comecei a pesquisar o trabalho dela, que eu achei fenomenal. Ela é ótima. Para os que não conhecem, tem muita coisa na internet. Anne Carson. Ela é canadense e ela é formidável. Ela é helenista, ela traduziu muita coisa da literatura grega. Quando eu ouvi ela, eu adorei o tom de voz e adorei a distância que ela tinha, que não era enfática. Eu não gosto de leituras de poesia muito enfáticas, eu não gosto de teatralidade, eu tinha a impressão que a Bishop também não. Então, eu levei um mês para escrever para Anne Carson. E eu comecei primeiro com o marido dela, Bob Curry. Ele é um roqueiro, é o contrário dela. Ele trabalhou com Lou Reed, trabalhou muito com Lou Reed. E ele é um amor e é muito aberto. E ela não. Ela é uma pessoa assim que você não pode abordar. Em todo caso, eu não tinha a coragem. Aí eu levei um mês e finalmente escrevi para ela e perguntei se ela concordava em ler alguns poemas da Bishop. E fiquei muito contente quando ela disse que sim. E quando ela disse que sim, eu resolvi simplesmente mandar os textos para ela, sem nenhuma indicação, que eu tinha certeza que ela iria ler exatamente como eu queria. Então, as únicas indicações como pronunciar Mikusu e Lota direito. Então, foram as únicas duas indicações que eu dei. Fora isso, eu achei perfeita a leitura. Em todo caso, eu achei a sonoridade, o tom, o ritmo, tudo muito bom, muito, muito bom. Isso que eu queria acrescentar. Bom, não sei se temos 5 minutinhos para... Temos ou não? Não temos. Tem que encerrar? Ah, gente. Bom, então tá. Olha, muito obrigada. Assim, foi ótimo. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigada, Vivian. Obrigada, João. E outra coisa, eu também acho ótimo o festival ser grátis, as sessões ser grátis. Importantíssimo. Gente, com relação a Anne Carson, eu acabei de ler A Beleza do Marido. Está traduzido para o português. É maravilhoso esse livro, já que estamos falando, né? Então é isso. Obrigada.